Muito boa tarde, Adissumandos. Vamos lá, vamos continuar com o nosso quadro Reflexões da História. Mas hoje vou iniciar de uma forma diferente, porque acho que a maioria de vocês já está sabendo. Infelizmente, perdemos não, foi suspensa, ainda está em análise, a nossa conta lá da outra plataforma. Carol, não sei nem se eu posso falar o nome da outra plataforma. Porque agora fica... Acho que pode, aqui. Será que pode? Acho que pode. Porque tá tão complicado saber o que pode e o que não pode falar, que agora a gente tá até com medo. Vamos deixar o link aqui embaixo. Vamos deixar o link, acho que o arroba pode falar. Para quem ainda não está inscrito na nossa nova conta, é a @cursoadsumos, né? E aí eu peço encarecidamente o apoio de vocês. Agora é uma hora muito complicada aqui para a família de Sumos, porque a gente usava muito aquela conta da plataforma, da outra plataforma, e a gente tinha ali várias parcerias. Então a gente usava aquela conta para divulgar essas parcerias, para divulgar os materiais para vocês aí, alunos, para vocês estarem mais inteirados do conteúdo aí de todos os concursos da Marinha. E quando a gente perde aquela plataforma, a gente está perdendo aí um tempo precioso para a gente conseguir retomar todos os usuários e conseguir atingir todos vocês. E aí o que você quer pedir para a gente, Kio? Seguinte, pessoal, quem puder, divulga esse link, fala pro amiguinho aí do quartel que a gente mudou, agora é @cursoadsumos, para ver se a gente consegue voltar aí com os nossos 10 mil seguidores. Essa galera aí que agora entrou nesse limbo e ficou sumida. Então, para a gente não perder muito tempo com isso e para vocês ficarem ligados aí no Reflexões da História, vou continuar aqui com a Carol e com o Léo para a gente saber o tema de hoje. Carolzinha, Léo, o que a gente vai falar hoje? E aí, cara? Léo, que hoje o assunto é um assunto assim que sempre cai na prova. É certo de cair. Sempre cai. É certo, né, Kio? Né, Léo? Que vai. Primeira... Falar nisso, Kio, rapidinho. As pessoas querem saber, não sei se você já contou, por que Kio? Fala pra gente. O pessoal às vezes vê o Reflexões da História e fica assim, mas por que Kio? É o nome dele, é o apelido dele. Porque na Marinha a gente tem, tem o Kio da Marinha. Bom, mas só que o Kio daqui é o Kio diferente. É o Kio Explica aí, Kio. Na Marinha de Gola, né? Então, pessoal, pra quem não sabe, o Ailson, que é o fundador do Adsumos, que é meu pai, né? O curso Adsumos começou quando eu tinha uns 8 anos de idade, uns 9 anos de idade, por aí. Ele servia no toneleiro, né? Ele fazia parte ali dos comandos anfíbios e tal. E ele levava os colegas dele lá do toneleiro para casa. Churrasco, festa e tal. Então o pessoal ia para casa. E lá no toneleiro, nessa época de Reconanf, que ele era reconanfiano, quando eles chegavam, eles se cumprimentavam como Kill. Que lá no fuzileiro, Kill, por ser morte, é tipo... E aí, combate, não sei o que e tal, a vibração. E quando eles chamavam um ao outro em casa de Kill, diz ele que eu atendia. Isso eu era muito novo. Então, aí, na verdade, o meu apelido era Monstrinho. Era Monstrinho. E aí começou ele chamando de Kill pra lá, Kill pra cá, e eu comecei a atender. E aí ficou. Então eu tenho esse apelido aí, acho que desde os 4, 5 anos, Carol. Por aí. Legal. E aí depois eu vim descobrir que na Marinha de Gola Kill é outra coisa. É algo diferenciado. Que eu acho que não pode falar, senão vai derrubar outro. É isso aí. Então fica aí, né? Pra quem tinha curiosidade, por que Kill? É isso aí. Então vamos lá. Continuando. O assunto de hoje é um assunto que sempre cai. Primeira Guerra Mundial. Sempre cai, não é isso, Léo? Só que hoje a gente não vai ter como abranger o assunto na sua magnitude, como que porque é muito grande. Muita coisa. Então eu falei com a Carol aqui pra gente separar alguns pontos que a gente julga interessante, né? Que pode estar na nossa prova lá, né? E aí hoje eu vou falar algumas partes. Até trouxemos uma colinha, né? Porque eu falou que eu ia caguetar, eu já tava esperando, Léo, vou caguetar. Pra poder a gente seguir aqui um roteiro. Então, eu e a Carol vai ficar intercalando aqui sobre alguns pontos, né? Acho interessante. Sim. Porque a intenção aqui é trazer
esse assunto, né, para você chegar no dia da tua prova lá, né? Vai que cai alguma questão desses assuntos que a gente está falando aqui. Show. E a gente vai tentar fechar esses pontos aqui hoje, sobre a Primeira Guerra Mundial. Não sei se a gente vai conseguir, mas Vamos seguir tentar. lá. No tempo, né? Depois a gente tem faz isso também. a história da Primeira Guerra 2, né, depois. Como o Léo tá Parte falando, um, é parte a dois. parte resumida aí da Primeira Guerra Mundial, como se fosse um vídeo de mapa mental. Isso aí. Isso, É, gostei, olha aí, gostei. então- É bom também frisar, né, que isso aqui, a Primeira Guerra Mundial, não é só isso aqui não, tá, gente? Tem bastante coisa lá. Isso aqui é só alguns pontos, só para poder... Alguns pontos referentes à história naval. Para poder relembrar o que você já estudou, né? Então, eu acho isso Porque gigante, a né? gente está em setembro, Importante. finalzinho. Isso quer dizer que a pessoa que vai fazer o Alfa já estudou esse assunto. É, né, Carol? ICMN a pessoa também já leu tudo, né, Carol? Não, deixa, Abafa. deixa. Esse ponto aqui pra gente ler isso aqui, isso aí que estamos falando aí, já sei, pô. Isso aí conta outro, né? Vamos ver se sabe. Então tá bom, né? Vamos lá? Uhum. Então, Primeira Guerra Mundial, cara. 1914 a 1918, né? A Primeira Guerra Mundial, ela começa nesse ano, né? Mas tiveram alguns fatos que ocorreram antes, né? Para poder culminar nessa Primeira Guerra Mundial, né? E aí eu trouxe aqui alguns pontos, claro, né? Para a gente entender alguns dos fatores que levaram a estourar essa Primeira Guerra Mundial, né? E um dos primeiros fatores que eu vejo, né, foi o colonialismo ali, naquela época ali. A gente estava no século XIX, em pleno imperialismo. E era o quê? A gente já tinha falado aqui sobre a Revolução Industrial, né, que ocorreu na Inglaterra. E nesse final do século XIX, a gente já estava na segunda Revolução Industrial. Então os países começaram, outros países, outras potências, além da Inglaterra, começaram a se industrializar e começaram a querer vender os seus produtos, né, as suas mercadorias. E para isso eles precisavam de países, de locais, de consumidores, Mercado consumidor. mercado consumidor, para poder adquirir essa mercadoria deles, esses produtos que estão ali sendo ali. E aí, além da Inglaterra, outros países começaram a se industrializar, outras potências, né? A gente coloca aí Estados Unidos, né? Coloca o Japão, e um desses, recém-formado, que foi o alemão, né? Que teve uma guerra prússio em 1870, né? Que foi a Franco-Prussiana. Franco-Prussiana. A Alemanha teve a independência da Alemanha, e aí ela também se industrializou rapidamente, ela estava crescendo rapidamente, também queria territórios, né? Então essa disputa culminou nessa parte. E rapidinho. Tivemos também... Nesse pode ponto falar. da Guerra Franco-Prussiana, é interessante porque, assim, por causa dessa industrialização, a Alemanha também precisava de matéria-prima para Matérias-primas. produzir os seus produtos industrializados, e esse produto estava no território francês, Alsácia-Lorena. Alsácia-Lorena, não é isso? Não somente ali, mas Não é. ali era o principal foco, ali, Isso, que era rico de principal, minérios ali. isso, tinha muito carvão ali, né? Isso aí. Isso, tinha um material ali importantíssimo para a produção industrial, para o funcionamento de maquinário, energia. E esse foi um dos motivos também dessa guerra, que a Alemanha invade a França, né, e toma esse território, Sim, que isso era aí. um território que era importante para ela produzir. Inclusive, esse é um dos pontos também que levaram, que foi o que? O revanchismo francês, né? Porque tinha a Tríplice Entente, que é um também dos pontos aqui, que foi a formação de alianças militares, Uhum. que aí no caso a gente teve a Tríplice Aliança, né? Que era formada pelo Japão, tô falando no segundo lugar, né? Que era formada então, reformulando aqui a resposta, né? Pela Alemanha, né? Pela Áustria-Hungria, e E o no Império início ali Turco-Otomano. pela Itália, né? Apesar que a Itália depois sai e entra depois o Turco-Otomano. E a Tríplice Entente, né? Tríplice Entente, que era formado pela França, pela Rússia e pela Inglaterra, né? Já tinha essa aliança formada entre eles, né? Uma curiosidade, Então a Léo. França ela tinha esse revancismo contra a Alemanha. Então essa era uma oportunidade nessa guerra de estar recuperando, né, o território, o que foi depois no final da guerra, né? Eles conseguiram recuperar esses territórios que é rico em minério aí. Uma curiosidade é que a Rússia, ela faz parte, né, do bloco que venceu, Sim. só que antes ela ia participar do outro bloco, do perdedor. Ela tinha sido convidada para participar, só que ela não gostou, a Rússia não gostou na época da entrada
dos turco-otomanos, se eu não me engano. Otomanos. Porque eles já tiveram uma briga lá atrás, né, na Guerra da Crimeia. E aí, quando a Rússia foi convidada e viu que eles estavam lá, nesse mesmo grupo com a Alemanha, ela não quis. E depois ela vai para o outro lado e luta do lado da Inglaterra e do lado da França. Mas continua. O que acontece aí? A gente tinha também a questão dos Bálticos ali, né? Que quando a gente vai falar aqui agora sobre a morte do herdeiro, que foi o principal estopim, né? Foi o Francisco Ferdinando, o arquiduque. Ele vai em Sarajevo, né? O nome? É Sarajevo. A visitar lá a Bósnia. E aí ele e sua esposa é assassinado ali, nesse local, né? Por um nacionalista de origem sérvia. Só que nessa época, a Sérvia, quem apoiava a Sérvia era a Rússia, nessa questão. Só que quando assassina esse arquiduque, né, Francisco Ferdinando, imediatamente a Áustria-Hungria entra em guerra com a Sérvia. E aí nesse momento aí, né, nessa sequência dessa guerra, outros países que eram aliados de outros países começaram também a entrar. Então essa sequência dessa morte desencadeou, né, uma sequência de eventos que aí culminou então na Primeira Guerra Mundial. Então, os pontos realmente foram esses, né? O imperialismo, tivemos também o nacionalismo exacerbado ali desses países, né, da questão dos Bálticos. Tivemos também, que eu esqueci de mencionar, a corrida armamentista, porque nessa época os países começaram a se armar, né? Já até previndo já que ia estourar nessa guerra, né? E aí, nesse período dessa corrida armamentista, até a Primeira Guerra, foi chamado de paz armada, né? Por quê? Porque cada país começou a se armar, então um não queria... Igual na Guerra Fria, né? Isso, igual na Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética do outro lado, né? E aí tivemos a paz armada entre eles ali. E aí o estopim realmente foi a morte desse Francisco Ferdinando aí, que estourou nessa guerra, né? E é um dos países que tinha essas alianças, né? Que uma que eu falei aqui, que é a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. Eles entraram em conflito, então começou a guerra. Legal. É interessante também que o início da Primeira Guerra Mundial, nesse início, a guerra era chamada de Guerra das Trincheiras, né? Existiam a Europa, de uma ponta a outra, né? No Ocidente Europeu. Acho que até hoje tem, né, Léo? A Suíça até o Canal da Mancha, mais ou menos. Isso. Eles fizeram lá, cavaram, né, esses buracos, e a guerra não avançava, ficava ali... Ficou estagnado, né? Ficou parado. De um lado o pessoal e o outro lado do outro pessoal, e eles ficavam lá, levantavam um pouquinho, atiravam no outro, e dali não saía nada. E ali ficou um tempão, né? Falando na parte... Isso é a guerra terrestre, né? Falando na parte naval, a gente tem a Batalha da Jutlândia, né? De 1916, um evento importantíssimo para a Batalha Naval, né? Que ficou conhecida como a última batalha em que o canhão foi uma arma decisiva na batalha. Isso é interessante de mencionar, isso é o tipo de questão que cai na prova. Né? A batalha, inclusive, caiu ano passado. Ano passado caiu exatamente isso. Perguntava qual era a batalha em que o canhão foi a última arma decisiva. Se não me engano, foi assim que caiu. E a resposta estava lá, Batalha da Jutlândia. Então, são pontos assim que a prova costuma cobrar, a nossa prova, né, que é o AM. E uma coisa interessante também é que essa guerra, na verdade, ela sempre foi entre duas potências, né, que é a Inglaterra de um lado e a Alemanha do outro lado. Né? Por que sempre foi entre essas duas potências? Porque o fato da Inglaterra ser a dona dos mares, isso incomodava muito a Alemanha. Né? E nessa época aqui, 1800 e bolinha, tinha assumido, né, o Czar, que fala, Czar, né? Guilherme II, ele tinha assumido lá o Império Alemão. Na época era Império... Era Prússia? Não, acho que não... Era Prússia, depois de estourar a independência, eles viraram Isso. Alemanha. E aí ele gostava muito de marinha, ele gostava muito de navios, isso, né? E ele começou a investir nisso. E aí
ele decidiu por fazer uma batalha contra a Grande Senhora dos Mares, né? E é interessante que para dominar, né, para que a Inglaterra não... Assim, né, eles tinham vários alvos, né? E um deles era a França. E a Inglaterra era aliada da França. E para que a Inglaterra não tivesse tempo de ajudar a França, eles também tinham a Rússia, né, como inimigos, né? Estou falando da Alemanha. Eles pensaram num plano de rápida dominação. O que seria esse plano? Eles tinham 6 semanas para invadir a França através da Holanda e da Bélgica. Não podia ser uma invasão direta, tinha que ser uma invasão que o livro fala que é pelos flancos, né, que é por trás assim. Invadir esses 2 lugares em pouco tempo, que não daria tempo da Inglaterra se armar e se preparar para apoiar a França, e depois eles iam para a Rússia, né? Porque o outro plano era invadir a Rússia, né? Só que quem desenhou esse plano foi um general lá, né? Que o sobrenome dele era Shirieff, não sei se é assim que se pronuncia. E o nome desse plano de invasão à França, nesse tempo de 6 semanas, e depois ia para outro lugar, e essa invasão, essa surpresa, invasão surpresa, né? Se chamava Plano Shirieff. Isso é um detalhe, um ponto cego importante da prova. Só que esse general, ele morreu. E quem se sucedeu no lugar dele não levou o plano adiante. Inclusive, no livro conta que no leito de morte, isso era tão importante para ele, que no leito de morte, ele segura assim, olha, não deixa de seguir o plano, tem que fazer daquele jeito que a gente combinou e tal. Só que ele morreu e não deu em nada. O filho era dele. O pai morreu, quem se sucedeu não seguiu. E aí, o negócio não deu certo, né? Eles não conseguiram ganhar a França como eles queriam. A guerra se estendeu. E aí eles acabaram partindo também para a Rússia, lá no finalzinho, né? Eles tinham que invadir a Rússia. E a partir daí eles tentam um confronto direto com a Inglaterra. E aí a Batalha da Jutlândia. A Alemanha acreditava que a guerra seria bem rápida, né? Pelos planos que eles fizeram, esse plano que a Carol falou também. Só que elas se estenderam, né? Inclusive dessa guerra de trincheira que ela falou, né? Eles não conseguiam tomar posições, né? E as poucas posições que eles conseguiam avançar, muitas pessoas morriam nessa época. E interessante que, acho que não sei se está no Fatos Navais, está no livro, na nossa bibliografia ali, que eles pensavam tanto que ia ser rápida, que os próprios alemães chamavam nessa época da guerra, né? Que na época ali não era a Primeira Guerra, era a Grande Guerra. Só que depois que foi ser chamado de Primeira Guerra, devia também ter a Segunda, né? Só que nessa época os alemães acreditavam que, por ser rápida essa batalha aí, eles chamaram de a Grande Guerra da Europa de 1914, né? Pra ter noção. Só que a guerra ela começou a se expandir, né? Os aliados foram entrando, cada um de um lado, né? E ela foi se expandindo aí para a Ásia, para a América, né? Sim. E aí eles utilizaram um conceito nessa época de guerra submarina restrita, né? Aonde eles atacariam só os navios mercantes que passassem na zona ali de guerra, né? Então, esses navios que passassem ali fossem neutros, né? Que os países não fossem ali pelo Mar do Norte, Canal da Mancha. Mar do Norte ali, Canal da Mancha. Essa zona de guerra ali, né? Eles não atacariam. É claro que teve pontos isolados, né? Assim, que mesmo estando ali sendo neutro ali, né? E vai ter um caso que a gente vai falar aqui hoje, do Brasil que teve, né? Ali, que era atacado, mas em si eles não atacavam, né? Principalmente os navios dos Estados Unidos que estavam aí crescendo, se apresentando em ascensão naquela época, né? E o Brasil, ele, desde o início da guerra, ele se mostrou neutro, né? Tanto que se mostrou neutro que 4 de agosto desse mesmo ano, a gente está agora em 14, né? Ele decretou ali fez um decreto aí de 27 artigos dizendo as regras, né, da sua neutralidade e que deveria ser respeitado por outros países que estavam em guerra, né? E ali disseram que dessa neutralidade, quem não obedecesse, os navios que não obedecessem, né, seriam presos, que estivessem no Brasil, aportado,
seriam aprisionados, Apresados, né? né? Seriam Aprisionados. eles falam arrestados, né? Arrastado. Seriam arrestados aí. Inclusive as guarnições seriam internadas também, junto com os seus navios, né? E aí tivemos até então, nos 3 primeiros anos ali, os países eles procuraram respeitar, mas dentro desses 3 anos teve um caso curioso que foi o da canhoneira alemã Eber, nome, que eles vieram aqui aportaram lá em Salvador, trazendo material para poder fazer do navio mercante Um navio de ali, guerra. um navio corsário aí naquela época ali, né? Uhum. E aí podia respeitar essa regra que o Brasil tinha imposto, e o Brasil vai e aprisiona essa canhoneira. Uhum. Alguma coisa? Não, pode Bastante, continuar. né? Então, pegando aqui, ó. Então, nos 3 primeiros anos que eu falei, né, o Brasil ele se manteve neutro. E no dia 31 de janeiro de 1917, como a Carol falou, a Alemanha não conseguindo, né, os seus objetivos, ainda mais no mar, porque tinha essa corrida marítima que eu falei antes, né? E a indústria naval da Inglaterra e da Alemanha era muito, assim, um nível muito acima do que as outras, né? Então, para tu ter noção, a Alemanha na Primeira Guerra, ela era a segunda maior marinha naquela época ali, né? Pra tu ver a evolução tecnológica que eles empregaram ali nas suas indústrias ali, navais ali naquela época. Muito rápido, né? Só que a Marinha Britânica era muito superior naquela época, né? Por mais que a Alemanha tivesse esse desenvolvimento tecnológico, eles não conseguiram abater e cumprir os seus objetivos, né? E Então, interessante que eles entenderam isso depois de Jutlândia. Quando eles perdem, eles veem que eles são bem inferiores, e aí é quando eles decidem não atacar mais diretamente os navios britânicos, né? E aí eles, eles decidem começar a dar prioridade, né, à guerra com submarinos, né, porque, atacando na verdade, os né, navios eles empregaram o submarino porque o submarino era, na verdade, uma guerra de curso, vamos dizer assim, né? Tem um filme que retrata isso, aquele Greenhound, que a DPHDM passou. Ah, é legal. Na mira do inimigo. Greenhound na mira do inimigo. Isso. Bacana. É Mas, bem isso. acho que esse filme, Não assisti, ele se passa na Segunda Guerra Mundial, se eu não me engano. Eu acho que Porque não. também teve, nas 2 guerras, o submarino foi muito importante. A Alemanha usou... Mas nas 2 nesse guerras. filme retrata exatamente os submarinos atacando os navios da Marinha Mercante Mas isso também não acontece. na Segunda Guerra. Então. Acontece. Então, Eles repetem porque deu certo. Entendeu? Aí eles repetem. eu não assisti, então não posso falar. Eu não assisti, não. Né? É um filme bem legal. Com certeza. Então eles empregaram esse submarino como guerra ali, como de curso, né? Que era sempre do mais fraco, né? Que era o mais Mas forte. o que é guerra de curso, Léo? Explica aí. É sempre empregado pelo mais fraco. Aí os navios, eles tentam sempre atacar os navios mercantes dos outros, né? Para poder os navios sofrerem prejuízos aí. Mercadoria, essas coisas, tudo mais, né? Então, a guerra do curso é basicamente isso aí. E então, até o início de 1917, eles empregaram isso contra a Inglaterra, né? E não vendo que ia dar resultados, inclusive eles, como a segunda marinha, esse é um fato interessante, que eles tinham naquela época, eles não deram muita importância nessa época para a marinha deles. E quando eles deram importância, já era tarde, que foi no resultado da Batalha de Jutlândia, né? E aí eles, no final de janeiro, né, de 1917, eles então muda a chave, né? Da guerra de submarina restrita, eles passam para a guerra irrestrita, né? E aí eles começam a atacar qualquer navio ali mercante que tivesse na zona de guerra, seria atacado. Mesmo neutro ou não, eles atacariam, né? E inclusive Brasil. o cara vai falar agora que é dos Estados Unidos aí, né? Estados Unidos e Brasil, né? Quando eles passam para essa guerra irrestrita, eles atacam um navio americano, e aí em 6 de abril de 1917 os Estados Unidos entram na Primeira Guerra Mundial. E o maior erro da Alemanha. Foi o maior erro da Alemanha. Mas na época aqui, olha só, os Estados Unidos, eles não eram potência igual. Não, eles não eram conhecidos. Em ascensão. Eles estavam se apresentando como uma potência assim, em ascensão naquela época. Pensa, os Estados Unidos ficam na América. Tudo está acontecendo na Europa. Assim, os Estados Unidos é um país, é potência,
já tinha ido, Já já uma tinha guerra invadido também, o Japão. Tinha acabado de passar por uma Uma guerra. guerra, Espanha. Isso, né? Americana. Isso, na verdade, os Estados Unidos, eles chamam a atenção das outras potências após a Guerra Hispano-Americana, de Hispano-americana. 1895. Mas, assim, não se tinha a dimensão, Do que era a Marinha Americana que naquela era, época. entendeu? Para a Inglaterra e para a Alemanha. Eles acharam que ia chutar cachorro morto. Isso. Mete bomba nisso aí. Sabe? Tipo, vocês ganharam lá contra a Espanha, mas eu quero ver ganhar contra mim. Eu sou bravo. Aí, Inclusive, o vão que lá e mudou a história foi justamente isso, né? A entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra. Óbvio. Porque como ela falou das guerras das trincheiras, como tava tudo estagnado, parado, quando os Estados Unidos vêm, eles vêm trazendo um armamento, vêm trazendo sobressalente tudão que regula. Porque os Estados Mudou. Unidos, na verdade, são eles gostam de uma colônia, briguinha. pô. Eles são ex-ingleses, né? Então, Exato. assim, a cultura, tudo Já que é eles, armamentista. já é de tudo louco. que é a Inglaterra. Exato. Já é de ter uma marinha forte, de ter esse pensamento, né? Porque eu falo assim, por exemplo, cada país tem o seu tipo de cultura. Exato. Qual é a cultura do Brasil em relação à guerra? Neutralidade. A gente não quer briga. Isso é a cultura do Brasil. Sim. Mas a cultura do americano Não. é a cultura inglesa. Que é a mesma cultura, de armar Tu quer, então tudo. toma. Entendeu? De comandar. De ser o cara. De ser quem manda nos mares. De ser quem manda em tudo. Quem dita as regras, né? Então, isso é muito interessante. Inclusive, eu estava lendo só um pontozinho, né? Sim, pode Sobre falar. esse negócio de comandar, de ter esse espírito de comando. Eu estava vendo no livro da nossa bibliografia falando que a Inglaterra é quem cuidava do sistema internacional monetário, né? Só que depois da Primeira Guerra Mundial, que a Inglaterra fica destruída, né, tendo que se reconstruir e tal, os Estados Unidos que fica com essa bola. Só que eles não se preocupam com isso. Eles se preocupam com eles. Eles deveriam fazer o que a Inglaterra fazia, que é controlar o sistema monetário mundial, cuidar disso. Entendeu? Só que eles não se preocupam. Eles não fazem, eles se preocupam com o deles. E aí chega 1929, começa aquela crise e tal, uma crise, né, que começa nos Estados Unidos, vira uma crise mundial, né? Então, assim, onde é que eu tô querendo chegar? Esse espírito de comando a Inglaterra e os Estados Unidos sempre tiveram. Então, quando os Estados Unidos eles entram na guerra, em abril de 1917, eles entram com tudo. E aí eles mostram quem eles são. Eles colocam um negócio que está parado, eles colocam profissionais, eles trazem armamento, eles trazem navios, eles trazem tudo. Entendeu? Então, assim, acabou, praticamente. Tanto que quando eles entram, acaba no ano seguinte a guerra. Começou em 1914 e até 1917 e o negócio parado. Eles entram, um ano depois, acabou. Eles dominam tudo. Eles dominam tudo que eles fazem. E aí, Oki, quando eles fazem eles mudam essa chave da guerra submarina restrita para irrestrita, qual era o objetivo, né? Como a gente falou aqui. Como a marinha era mais fraca do que a da Inglaterra, né? A intenção deles era justamente o quê? Bloquear ali a passagem de quê? De sobressalente, de matéria-prima e abastecimento para as ilhas britânicas ali naquele momento ali, né? Então a intenção dessa guerra submarina irrestrita era justamente essa. Proibir a chegada de mantimentos, De material, ilha, tudo, pra né? poder, porque como eu estou falando, como você é mais fraco, então a intenção é essa batalha de curso, né? É fazer justamente isso, né? Atacar na ponta, assim, um ponto, assim, entre aspas, mais vulnerável do outro país, que na verdade é os navios mercantes, porque o navio mercante não tem tantos armamentos como um navio de guerra, né? Sim. Então trazer prejuízo ali para os países, ainda mais também abastecimento, né? Então, Sim. tu imagina uma ilha, né? E agora sendo cortada aí as comunicações marítimas e de abastecimento. O povo ia morrer de fome, essas coisas. Então a intenção dele era essa, né? Só que aí veio as primeiras vítimas, né, do Brasil, que foi o navio mercante Paraná, né? Que no dia 5 de abril, por causa dessa guerra irrestrita agora, submarina, foi atacado ali na costa da França, mais ou menos ali, nessa área ali. E um fato assim mais grave é porque o navio, esse Paraná mercante, né, ele estava todo iluminado com a palavra Brasil pintada no costado
e com a bandeira do Brasil ainda içada no mastro principal. Né? Então, mesmo assim, os submarinos não quiseram saber e afundaram esse navio, né? É claro que naquela época, né, os navios nessa parte restrita, muitas das vezes era furado por quê? Porque outras nações se utilizavam desse artifício para poder transformar seu navio de guerra também em neutro, porque era só camuflar, vamos dizer assim, se dizer passar por outro país que não estava na guerra, né, em guerra, para poder atacar o inimigo, né? Mas de fato foi esse, né, que o primeiro navio mercante então afundado foi o Paraná. E o pessoal cai nessa prova e se confunde muito, né? Porque o pessoal na prova ali costuma mesclar, botar alguns pontos da Segunda Guerra, né? E misturar com a primeira, né? É muito fácil cair nessa. E é muito fácil, né? Ainda mais esses navios, né? Qual foi o primeiro navio mercante fundado? Pô, aí vem, pega um navio da Segunda Guerra e bota... E joga na primeira. Isso é clássico. E confunde. E cai, tá? Que é complicado mesmo. E devido a esse fato, no dia 11 de abril, o Brasil ele vai e rompe ali as relações diplomáticas com a Alemanha, né? Inclusive decretando que todos os navios que tivessem ali no porto nacional seriam arrestados também, né? Seriam aprisionados ali. E olha que demorou, né? No livro fala que a Alemanha vivia afundando navios brasileiros e o Brasil, olha, não pode. Olha, sou neutro. Olha. O mesmo dia. O tempo. Engraçado foi isso, né? Porque o Brasil, mesmo rompendo as relações diplomáticas com a Alemanha, eles continuaram ainda neutros ainda. Mesmo com o afundamento, né? Ainda tinha até, acho que não sei se era no fato de navais, 3 pessoas, né? Ilustres também, aí, que era contra essa neutralidade do Brasil. Né? Um era o Olavo Bilac, o outro é Afonso Arinos, e o terceiro era Rui Barbosa. Então eles eram, desde o início, a favor que o Brasil já tinha que impor uma ofensiva maior na... Mas a população, no final, vai na guerra, né? Expressão nossa, né, para quem está acompanhando, o podcast e não seja militar, expressão nossa, né? E na guerra, né? Ficou puto, ficou chateado, né, com a situação. Então os brasileiros foram na guerra com isso, porque viviam afundando navios brasileiros e o Brasil não fazia nada, estava neutro. Neutro, né? Isso aí. Eles demoraram a realmente declarar guerra. Nesse tempo aí, me ajuda a lembrar, Léo, nesse tempo aí a gente já tinha aqueles navios que a gente comprou da Inglaterra, aqueles navios que a gente falou na semana passada. Da Esquadra de 1910, estava aí, com certeza. Olha aí, ó. Porque foi em 1910. Como é que é o nome do navio mesmo? Esquadra de 1910. Não, o nome daqueles navios. Dreadnought? O Dreadnought? Não, os Dreadnought não foram pra lá, não. Não foram pra guerra. Já tinha. Já estavam aqui. Então é só pra lembrar o pessoal que acompanhou a aula passada. Reflexões da aula passada. Dá uma olhadinha que a gente falou sobre a Esquadra de 1910. Então tem muita gente falando assim, o Brasil não participou porque era sucateado, filho. Naquele tempo a gente já era uma potenciazinha. Mas quando a gente chega olha, a Esquadra é de 1910. Só que o Léo começou falando ali o seguinte, corrida armamentista e uma corrida de tecnologia de navios. O Brasil não acompanhou essa entendeu? Tecnologia. Então, de 1910 a 1914, muita coisa mudou. Então, e o Brasil entra em 1917. Mudou mais ainda. Então, quando chega nessa data, os navios do Brasil estão sim obsoletos. Né? Porque a gente pensa assim, só passaram 17 anos. A questão é que a guerra agora era anti-submarina, né? 17 não, 7 anos. Nossa potência naquele momento não estava preparada para poder enfrentar o submarino. Né? Mas eu falo não que assim, a gente não era uma potência na época, a gente era forte. Só que para enfrentar essa guerra europeia, que é a guerra europeia, vamos dizer assim, no começo, a gente não tinha tecnologia suficiente. O Brasil era forte para a América do Sul. Entendeu? Mas esses 7 anos, de 1910 a 1917, para a Europa, que estava em plena Revolução Industrial, nunca. O Brasil estava muito obsoleto. A tecnológica da Alemanha sempre foi... Mas o que eu acho interessante disso tudo, que mesmo assim a gente não arregou. Né? A gente fomos lá para a guerra lá e mostramos a presença e a bandeira do Brasil tá lá. Inclusive o Wagner costuma brincar, eu acho muito engraçado, que quando a gente chegou lá, um dia depois a guerra acabou. Oi!
É só o Brasil chegar e ter falado dos fuzileiros. Né? O Brasil- É só um fuzileiro chegou lá, no outro dia a guerra acaba. Calma, chega. O Brasil chegou. Foi o Brasil. Mas não sei se você vai falar ainda da DENOG, né? Foi a participação do Brasil lá. O Brasil demorou muito para chegar finalmente em Gibraltar, né? Que era o ponto a base que o Brasil ia participar e ficar subordinado à Inglaterra. Por causa de um problema seríssimo que aconteceu na época, que ele vai falar, a gripe espanhola. Isso. O Brasil demora a chegar finalmente em Gibraltar. Quando ele consegue chegar lá, no dia seguinte a guerra acabou. Aí, o Brasil tá vindo aí, chega, acaba. Potência, né? Potência. Então, vai ter ver. Né? Apesar das... Isso prova que a Marinha continua invicta de Tamandaré. Não é à toa. Não é? Nossa Marinha é demais. Mas fala, Léo. Então, aí teve esse rompimento de relações, mas o Brasil continuou neutro, né? E o navio continuou sendo afundado. E aí no dia 20 de maio de 1917, outro navio, que aí no caso foi o Tijuca, né? Que foi ali aproximadamente perto de Brest. Também mercante. Mercante. Sim. Né? E logo em seguida, uns dias depois, foi o Lapa, né? Afundado também ali. E aí, devido a esses afundamentos, né? E das pressões também que queriam que o Brasil... na época, o presidente era o Venceslau Braz, né? Braz. Venceslau Braz. Braz, isso. Venceslau Braz, né? Ele realmente agora ele reconhece e proclama, então, ali a guerra contra a Alemanha, né? Então, no dia 26 de outubro, ele assina, mais pra frente, né? Ele vai assinar ali o decreto entrando na guerra, né? Uhum. Mas antes disso, eu botei aqui, ó, o vapor Tijuca e o vapor Alemão. Então, imediatamente, nesse momento, né, nesse período, ele revoga a neutralidade que ele tinha imposto antes, né? E aqueles navios que tinham sido aprisionados, que eu falei antes, aqui no Brasil, ele imediatamente manda usar, que foram 45 navios apresados. Inclusive, um navio desses 45 vai ser utilizado pela gente lá na DENOG. Tu lembra qual é? O Belmonte. Belmonte, isso. E o nome antes era Valésia, né? Só que depois eles mudam para Cruzador Auxiliar Belmonte, ou Tender Belmonte, né? Como vai ser chamado ali, né? E aí, então, ele revoga essa neutralidade, né? E aí a Alemanha, quando a Alemanha ela muda essa guerra submarina de restrita para irrestrita, o Brasil ele vai e protesta. Não, como é que pode isso? Manda uma carta para eles lá, mas só que eles não ligam, nem dá bola para aquilo ali, né? Porque eles eram contra a Alemanha atacar agora qualquer navio mercante que passasse na zona de guerra, mesmo sendo neutro, né? Então ele era contra isso. Só que a Alemanha não deu assim, importância. Aí eu acho engraçado que quando o Brasil revoga a sua neutralidade, após esses 3 afundamentos, né, de navio mercante, a Alemanha agora vai protestar contra o Brasil, porque o Brasil tinha se apossado, né, fiscalmente dos navios que estavam aqui no Brasil. E aí o Brasil declara que não se tratava de uma represália, mas sim de uma autodefesa, né? Uhum. Aí naquele momento ali, né? E aí depois, mais pra frente, no dia 18 de outubro, né, ocorre mais um afundamento, mais alguns afundamentos, né, que foi o Macau, né. E o interessante desse navio Macau é que, um ponto interessante, é que o submarino vem para o navio, manda descer o dispenseiro e o comandante do navio, e nunca mais se ouviu falar desses dois aí, né. E depois vai e torpedeia aí esse navio. Então, depois desse afundamento aí o presidente vindo que não tinha mais o que fazer. Não tinha como mais ser neutro. A neutralidade já tinha, mas ele já agora realmente iria participar agora, de fato, da guerra. E aí, como eu falei antes, no dia 26 de outubro ele assina ali que estava em guerra contra a Alemanha. O livro fala entre estado de beligerância. Essas coisas todas aí, né? Mas sempre se manter na marcar as palavras, né? Isso, estado de beligerância. Então anota aí, ó. Tá ouvindo? Estado de beligerância. Aí ele monta... Só que antes de montar o quê? Vai falar da 4ª divisão. 4ª divisão? DENOG. Então, antes de montar essa DENOG, tiveram também alguns fatos também, antes de chegar ali nesse ponto aí. Vou deixar até tu falar nessa parte aí. Então, quando o Brasil entra na guerra, o que eles fazem? Ele constitui
alguns, eu até botei aqui, ó, divisões navais. Não sei se tu lembra, né? Que aí tivemos 3 divisões. Que uma foi a do norte, com sede em Belém. A outra central foi ficava no Rio de Janeiro, no né? centro, isso aí, no Rio de Janeiro. Aí, inclusive, quem estava no Rio de Janeiro, os navios que estavam defendendo aqui, eram os Dreadnought, que eram Minas Gerais E São Paulo. e o São Paulo. E uma divisão do sul, que com sede em São Francisco do Sul, né? E cada uma dessas divisões seria comandada por um contra-almirante, né? Então, o contra-almirante aí do norte, acho que foi João Carlos Mourão dos Santos. O do centro foi Francisco Matos, e em dezembro ele foi substituído por Afonso da Fonseca Rodrigues. E o do sul Ele é importante, esse do sul. esse que é o importante, que vai cair lá na nossa prova lá, não que os outros não sejam, né? Mas porque ele vai assumir a DENOG, que era o Pedro Max de Fronten, né? Sim. Que era um contra-almirante na América do Sul ali. E aí o nosso ministro da Marinha na época era o Alexandrino, né? Por ele já ter trabalhado com o Alexandrino e sabendo do profissionalismo, né, que ele tinha, né, nessa época, ele vai chamar o Fronten para mais na frente comandar a DENOG, né? Mas aí então é constituído essas 3 divisões navais, e só que o Brasil ainda de fato não estava na guerra, né? A gente entrou na guerra em 1917, né? A gente declara a guerra contra a Alemanha, só que a gente não tinha que se preparar para tudo mais para chegar lá de fato lá na guerra lá, né? Só que a opinião pública, como sempre, né, criticava o Brasil, né? E esperava do Brasil uma ofensiva maior. E aí todo foi mundo participando. para participar ali junto ali. A gente não. E aí então o ministro Olinto Magalhães, ele é autorizado, né, ele está participando de uma conferência, né, lá em Paris, na França, né? E aí ele é autorizado a contribuir, né, fazer algumas contribuições para dizer que o Brasil realmente estava na guerra ali, né? E aí são feitas 4 contribuições, não sei se tu se recorda, não né? lembro. E aí a primeira contribuição seria o quê? Uma equipe médica que iria para... Ah, sim. Ia para a França, Para a França, isso aí, né? Cujo responsável ali era o Dr. Nabuco Gouveia. A segunda contribuição, tu lembra? Era os aviadores. Os aviadores, Iam para que no Inglaterra. caso a maior parte foi da Marinha. Na verdade foi 13 aviadores, né? 12 da Marinha e um, se não me engano, acho que era do Exército ou da Aeronáutica mesmo, agora não lembro lá. Eu sei que o fato era que 12 era da Marinha e o outro era da outra força. Terceira contribuição. Era do Exército, porque Era não do existia Exército. aeronáutica. A Isso aí, aeronáutica foi então, criada em é do 1941. Boa. Então é do Exército. A terceira contribuição seria o envio de um grupo de oficiais do Exército, que eles atuariam ali seria na parte terrestre, ali, juntamente com a França, né? E a quarta constituição, deixa eu... Seria a DENOG. A DENOG. Isso aí. E aí, o que aconteceu? Essa 4ª divisão montada, qual era a ideia? Seria ficar subordinada, essa DENOG... O que é DENOG, Carol? Divisão Naval em Operação de Guerra. Divisão Naval. É uma sigla, né, do... Isso aí. E foi uma 4ª divisão criada, né? O Brasil era dividido nessas 3 divisões que o Léo falou, e criaram essa 4ª só para guerra. E essa divisão partiria daqui com 8 navios para patrulhar uma região entre Gibraltar, Dakar... na verdade, eu falo o contrário, né? Dakar, Não, Cabo mas- Verde e Gibraltar. Sim, mas É um triângulo mesmo, formado. é um triângulo. Né? E Cabo Verde, né? E o Brasil ficaria subordinado a 3 marinhas. A Marinha da Inglaterra, a Marinha da França e a Marinha de Portugal. Ia ficar, né, apoiando essas 3 marinhas. Né? Então, primeiro o Brasil, os navios saem do Brasil, vão primeiro para Frital, que é um lugar lá próximo, subordinados a um almirante da Inglaterra, né? De Frital, Sherpa. eles vão... Sherpa. Shepherd, Isso é isso. bonito. Dali, eles vão para Dakar, não é isso? Sim. Em Dakar, eles ficariam subordinados à Marinha Francesa. Mas quando eles chegam em Dakar, aí vem um problema. Porque, como o Léo falou mais cedo, um dos maiores inimigos da Primeira Guerra Mundial não foram os navios alemães, não foram os submarinos alemães, não foi o armamento, foi o que, Léo? Gripe espanhola. A gripe espanhola. E isso foi um problema, assim, seríssimo. Morreu mais gente de gripe do que
Na guerra. Na guerra mesmo, pelo submarino, né? No caso do Brasil. No Brasil. E aí, as pessoas começaram a passar mal. Tiveram navios brasileiros que praticamente a tripulação inteira 90%. passou mal. Tipo assim, de morrer, não é passar mal de dor de barriga e voltar. É passar mal, delírio mesmo, e depois a pessoa caía morta. Era um negócio assim bizarro. E acreditava-se que essa gripe foi pega em Fretal, quando eles chegaram lá, interagiram Eles com... viram um navio, tava vindo, acho que era um Matuá. Eles observaram que, assim, durante o dia ali, né, eles jogavam corpos na água ali, naquela região. Então eles suspeitaram que devia ter vindo com esse navio para ali. E como o navio estava aportado em Fretal, onde o surto também começou, né? Uhum. Então, naquele momento, eles não desenvolveram a doença. Né? Foi para chegar em Dakar que eles começaram a aparecer os primeiros sintomas. É engraçado que você falou isso aí. Fala bem assim no livro, né? Fala nesse livro aqui, tá? Esses detalhes. A gente entrou em síntese. Síntese histórica, essa parte da Primeira Guerra, ele é bem detalhado para isso. Quando eles estão em Fretal, eles perceberam esse navio. Tinha um navio que aparecia assim, jogava um monte de coisa. Eles não viam que eram corpos, tá? Jogava um monte de coisa no mar. E eles olhavam assim, o que é isso que vocês estão jogando? Mas ninguém se deu conta, tal. Interação de uma marinha com a outra. Quando eles chegam em Dakar, todo mundo morrendo, passando mal, delirando e tal, eles lembraram o que tinha acontecido. Já estavam passando mal já em Fretal, né? E aí em Dakar, eles passam muito mal, alguns se recuperam, tinham navios que estavam um pouquinho melhor, né? Mas o ponto inclusive caiu uma questão também ano passado na nossa prova, falando sobre a gripe espanhola, falando de um detalhe, que aconteceu lá, que o pessoal estava em delírio. Alucinações, né? Dali, quando eles se recuperam, as coisas melhoram um pouco, eles partem para Gibraltar, só que não vão todos os navios. Alguns ficam, alguns vão. Isso. Tinham um dos navios que até hoje ele está nativa. Nativa, não sei se está nativa ou se... tá nativa, né? Acho que tá nativa. Tá nativa. Tá no museu, inclusive. No museu. Laurindo do Pita. Tá no museu. Ele estava lá quando a gente foi fazer um passeio junto com a DPHDM. Esse navio é um rebocador. Então, ele dali, de Dakar, ele volta para o Brasil. Ele não continua na guerra, ele volta, né? O Belmonte, ele é dispensado. Não teria mais necessidade. Isso aí. O Belmonte, que era um navio tender também, que ajudava como rebocador e tal, levava carvão, né? Porque a propulsão era... Se não me engano, ele foi para França, né? Levar trigo. Eles vão levar trigo, esse navio vai levar trigo para França, então ele sai... É isso mesmo. Outro país, que é Aí eles saem também... o Capitânia, que era o cruzador Rio Grande do Sul, que estava o Almirante Fontaine, ele fica, porque teve um problema na caldeira, não, na tubulação, né? Teve um problema, ele fica e só vai para Gibraltar o cruzador Bahia e mais uns 3 contra-torpedeiros. Só que quando eles chegam em Gibraltar, para ficar subordinados a um almirante inglês, o nome dele é o Grant. Inclusive, a gente fez essa pergunta aqui como desafio no início do ano. Qual era o nome do almirante? A quem fica subordinada a Marinha Brasileira, DENOG, quando chega em Gibraltar, né? Que era o Lembra só do sobrenome, que era Grant. Gente. Grant, não sei o que lá, Grant. Agora fugiu a memória. Heath Scott Grant. Era o nome dele. É que o nome é difícil falar, né? O nome é difícil. Aí, só que o Brasil chega... No dia seguinte, a guerra acaba. Acabou a guerra. É basicamente isso aí mesmo, né? Acontece isso, né? Só que o Brasil não volta imediatamente. Depois, quando a guerra acaba assim, mais ou menos em janeiro. E o Brasil ainda fica meses lá, rodando, né? Tem aquele... É como se fosse um desfile dos vencedores, né? O Brasil passou pela Itália... E foi por todo lugar, como vencedor e tal, né? Só que acabou não participando tanto quanto deveria, quando poderia participar, né? Não, para não dizer que participou, teve uma situação que aconteceu que a Marinha... Foi. Conta aí, Léo. Então, para resumir o que a Carol estava falando aqui, né? A gente estava falando dessa Constituição
das contribuições, né? Então Vai a falar última, sobre a contribuição a quarta da... contribuição... Oi? Vai falar sobre a contribuição da Marinha? Da Marinha, Da isso. Marinha. Essa quarta contribuição que foi a DENOG, né? Que foi 8 navios. Aham. A gente fala dos navios aqui, não é interessante. Não, acho que não precisa não. Foram 8 navios. Né? E aí ela começa a suspender daqui em maio, né? A partir de maio, o ponto não foi direto, né? Eles não saíram daqui do Rio de Janeiro e foram direto lá para Freetown. Né? Até porque o melhor ponto para sair do Brasil para ir para Europa... Aí o ponto de encontro era Fernando de Noronha, aí de Fernando de Noronha iria para Freetown, né? E lá encontraria um navio inglês que foi o Britannia, se não me engano, foi o Britannia que eles encontraram ali, que era o Almirante Shepard. Dali para Dakar. Dakar. E daí da Freetown seria para Dakar. De Dakar ele subiria, né? Passaria por Cabo Verde, esse triângulo, né? Formado aí, Cabo Verde, e de Cabo Verde para Gibraltar. Só que quando eles chegam lá em Freetown, eles ficam mais ou menos de uns 14 dias ali e reabastecem o navio, víveres, essas coisas, né? Depois desses 14 dias, ele parte para Dakar. Só que um dia antes de chegar em Dakar, eles chegaram dia 26 de outubro ali. Dia 26 de agosto, se não me engano. Não, de outubro. Em Dakar, agora não lembro qual foi a data não, foi 26 de outubro de 1918, isso mesmo. Eu tava me linkando com 1917, só que agora a gente já tá em 1918, no final da guerra. Então antes de chegar no dia 26, dia 25 de agosto, de outubro, né? De agosto, eles avistam um submarino. E aí o Rio Grande do Sul, né, e outros, avista ali esses submarinos ali, né? Acho que foi mais ou menos, até esse livro mesmo, o síntese, diz até o horário, né? A partir mais ou menos de 8h15, né, da noite, às 20h15, né? Tem essa suspeita desse submarino ali. E para dizer que não foi somente uma suspeita, eles avistam uma esteira fosforescente passando perto, assim, mais ou menos de 20 milhas do Belmonte. Imagina o medo que Imagina foi vendo a tensão que estava naquele momento tudo ali, né? escuro, eles não tinham como detectar tão E bem aí- submarinos na época. Isso aí. E aí o cruzador ali, o contra-torpedeiro Rio Grande do Norte, ele até contra-ataca, só que no dia depois não é mais avistado Submarino e some, né? Acho que em dia que a gente conseguiu ali acertar o submarino, mas é só especulação, porque não tem em si, de fato, ali, o concreto ali dizendo que realmente acertou, né? De atuação foi isso que o Brasil de fez. atuação que Antigamente não era igual agora. Tem uma E suspeita. Tem o filme mostra isso. Antigamente você lançava o torpedo ali e ficava esperando. E era mais E difícil também acertar. como é não que tinha- sabia? Não tinha Mancha de tanta óleo. exatidão naquela época ali, né? Eu acho que a Só sorte foi sabia essa que também. acertou por causa disso. Por Mancha de óleo na água. A gente teve uma suspeita antes de Noronha, né? De Fernando de Noronha para Dakar. Para Dakar não, para Freetown, a gente teve uma suspeita, mas não se concretizou não. Foi só uma Nossa, suspeita ali, né? E o fato mais assim, um momento ali de tensão mesmo foi desse submarino ele ter atacado ali, mas não ter acontecido nada, né? Só que aí a gente, como a Carol já falou, né? Já resumiu pra gente, teve a gripe espanhola, né? Só que aí, a gripe espanhola teve origem na Espanha? Não. Há quem diz que a origem da gripe espanhola foi lá nos Estados Unidos da América, né? Sim. Só que como o surto maior, igual que a pandemia, a gente diz que foi na China, né? Porque os maiores casos foram lá. O ocorrido maior foi na Espanha. Então, por ter acontecido ali, né? Divulgado ali, se espalhado ali também. É por isso que a gente diz que é gripe espanhola, né? Mas a origem mesma, alguns historiadores dizem que foi dos Estados Unidos, né? E aí acontece isso aí que a Carol já falou, né? A gente passa de setembro até mais ou menos novembro, a nossa tripulação ali da DENOG, ela tenta se recuperar dessa gripe, né? Dessa pandemia que estava tendo, né? O livro diz que morreu da DENOG, né? Dessa operação de guerra, dos navios que estavam envolvidos, das tripulações, a gente perdeu 156 pessoas ali. Nossa. Então foi mais ou menos, bota até a porcentagem, né? Das tripulações aí, foram 10%, 10,02% de perdas que a gente tivemos nessa DENOG aí, dessa gripe. É muita coisa. Tudo, né? E aí, no dia 10 a gente chega na base de Gibraltar, para ficar subordinado a esse almirante que a Carol falou, né? Que é Nome difícil. É um nome difícil, eu só Scott. consigo só gravar o sobrenome, que é o Grant. E no dia seguinte, no dia 11, os camaradas com Dia medo da 11 gente, 11 1918. vendo que o Brasil tinha chegado para dominar o pedaço, para que o Brasil chegou. Acabou. Acaba a E guerra. fim da Primeira Guerra. Assinado o Acabou a armistício. Primeira Guerra Mundial.
Brasil ainda passeou, né, como eu falei. Como se fosse, como eu falei, um desfile dos vencedores pela Europa. Participou, o fato do Brasil ter criado a DENOG, ter mandado a DENOG para a Europa, fez com que o Brasil fosse um dos países participantes das reuniões ali da Primeira Guerra, né? Da ONU, depois da ONU, mas de início ali o Brasil foi um país chave ali, né? Inclusive, uma das negociações, já que o Brasil estava na mesa de negociações, foi os navios que foram apresados lá no início, alemãos, né? Eles ficaram para o Brasil. O Brasil não precisou devolver, né? Porque eles pegaram, apreenderam e não precisaram devolver para a Alemanha. Então, foi uma outra coisa, foi um ganho para o Brasil, né? O Léo falou que foram 47? 45 navios, imagina. Nossa esquadra ganhou. Afundados? Não. O livro não fala. Menciona essa questão de afundado. Não. Quantos Mas, navios assim, mercantes foram afundados no Brasil? Então, navios mercantes foram esses que eu te falei. Que foi o... Tiveram, acho que, se não me engano, foi uns 6, né? 5, 6, Não foi tanto assim. Que foi ganhou 45. O Paraná, né? Depois veio o Tijuca, depois em seguida veio o Lapa. Aí depois a gente vê 2 situações lá em Portugal, na ilha de São Vicente, se eu não me engano, que era de um submarino invadir ali e atorpedear também, 2, né? Apesar de Portugal tentar dar o suporte, mas não tinha o que fazer muito. Sim. Que foi o Guaíba e mais um que agora não lembro, Acari, acho o nome. E aí, juntando isso tudo, dá mais ou menos uns 6 navios. Uns 6 navios, mais assim, ou menos, né? Comparado com o que a gente ganhou. 40. E depois veio o Macau, né? Que foi o último aqui, que o Brasil entrou na guerra. Depois o Brasil, acho que o livro acho que não menciona mais não, se tiver não menciona mais. Que aí o foco já veio para a primeira, para a DENOG. Isso. Que foi... É um assunto extenso que inclusive, imagino que... Já deve ter quantas Já deve ter passado de 1 hora. Não sei, 56 minutos. Só sei que o vídeo é um vídeo extenso. E a gente não falou tudo, né? A gente teve a situação do Dardanelos, né? As questões do Dardanelos, o desastre de Dardanelos. Isso aí. Foi logo no começo, né? A gente falou Tivemos muito, de a gente focou Galípoli, muito no que aconteceu no Brasil. A gente pode fazer uma reflexões da história da Primeira Guerra Mundial, parte 2. O que tu acha, Lu? Pode ser. A gente pega esses outros pontos que a gente não veio falar, né? Pode ser. Ou a gente deixa pro pessoal pesquisar em casa o que faltou também e vem pro melhor, né? Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra, próximo tem coisa pra caramba também. Você percebeu que a gente tá falando aqui, tudo que a gente tá falando até hoje, a gente meio que tá linkando o que a gente tá vendo falando já desde o início do nosso reflexões, né? Por exemplo, a gente falou da esquadra de 1910, que foi a última, se eu não me engano, né? Do programa, né? Esses navios agora estão participando da Ou seja, a importância... Nem todos, né, cara? Foram 8 navios, então o Brasil ele selecionou aquele que a gente tinha de melhor naquela época ali, tirando os Dreadnought, claro, que era o mais potente, né? Vê a importância dessa renovação da esquadra, né? Porque se o Brasil não tivesse feito essa renovação em 1910, a gente não ia conseguir nem participar de nada. Então é sempre importante a gente mandar ninguém para lugar nenhum. DENOG, esquece. Esquece, de não ter o que mandar. Então é por isso que é importante, a Marinha sempre está se renovando. Exatamente. Justamente, mas a gente está em tempo de paz, por exemplo. Mas a Marinha sempre foi, desde os tempos remotos, né, desde a antiguidade, a Marinha sempre foi importante para fazer a defender os interesses nacionais brasileiros. Porque se você parar para pensar, eu não cheguei a confirmar essa estatística, mas eu acho que tem mais oceanos do que terra, do que continente. Então, assim, o mar é muito importante. O mar, com certeza, a gente é tem mais água do que terra. Por vários oceanos, né? Isso. E a quantidade de água, com certeza, é maior do que de terra. E geralmente, quando uma nação domina uma outra, é por mar, né? Por mar, sempre vem por mar. Então, a guerra naval é algo muito importante. Né? Nosso professor Wagner, ele costuma dizer que enquanto um país ele for potência marítima, ninguém consegue invadir ele. Quando ele deixa de ser uma potência marítima, e aí ele é verdade. A Inglaterra foi prova disso. A Inglaterra até 1066, né, que foi o último invasor, que foi o Guilherme o Conquistador, se não me engano, o nome dele, que invadiu ali, mas a partir do momento que a Inglaterra começa a se modernizar ali, né, começa a constituir a sua marinha, essas coisas, tá nunca mais ninguém mais... Também. Isso está no livrinho História Marítima, faz parte do nosso História Marítima, é isso mesmo.
Ninguém mais conseguiu entrar e invadir a Inglaterra. Teve uns Nunca pontos mais. isolados de bombardear ali, mas entrar e invadir mesmo a Inglaterra, nunca E mais. foram ninguém. potências grandes, hein, Léo? Não foi? A gente não tá falando de alguém pegar um barquinho e levar. A gente tá falando de Napoleão, que não conseguiu. A gente tá falando da Alemanha, que Não 2 conseguiu, vezes não conseguiu. A gente tá falando de grandes potências. A gente tem que lembrar o pessoal aí que deve ter gente assim, tremendo lá escutando isso. A gente tá falando de história, tá, pessoal? Essas são as guerras passadas. Esquece o que a gente tá vivendo hoje. Porque hoje, óbvio, inteligência artificial, drone, Os países que avanço- conseguem outra acompanhar coisa. essas tecnologias estão aí, sim. Mas falar que mesmo com tudo isso, A a marinha é ainda é importante. Não, óbvio. Eu tava Óbvio. assistindo, Óbvio. eu gosto muito de ouvir um canal também, que é do comandante Leonardo Matos, Isso. Geografia. Conexões Gel. Ele é maravilhoso. Excelente, para quem né? está estudando geografia, Pra também quem vai tá cair para a estudando prova, geografia, é importante assistir. Ele é, se eu não me engano, ele é da Colégio Naval, Eu Escola acho que ele é de Naval. escola de guerra naval. Escola de agora guerra, não, né? Não me recordo. Cara. Isso, ele é um oficial, aposentado já. E dá palestra em vários Ele lugares. Nossa, ele é maravilhoso, maravilhoso. Inclusive, E se quiser aí- contratar ele um dia para vir aqui. Pra fazer vir um aqui, podcast chamar de ele pra geografia, vir, né? Ia ser o muito Lugão- bacana. Como é que Quem é vai o nome? gostar muito vai ser o Lugão. Vai ser o Lugão. É. Porque ele é conhecido ali, é. Isso. Certo? Vamos falar aí com o pessoal aí, marcar ele aí no vídeo. Gente, marca ele no vídeo. Ele Como é que é o muito bom. nome, Carol? Repete. Comandante Leonardo Ele Matos. vai em várias Leonardo instituições Marcos. dar palestra. Isso, ele é E maravilhoso. fala sobre as atualidades que está acontecendo das guerras. Isso, tipo, e um dos podcasts que eu assisti dele, ele fala bem assim, que a China, né, ela já ultrapassou os Estados Unidos em número de navios, né? Só que não em qualidade desses navios, entendeu? Apesar deles terem maior quantidade de navios, a tecnologia que os Estados Unidos têm ainda é superior. E é tão importante ainda a Marinha que a China está tentando se especializar para crescer a sua marinha, para ultrapassar a qualidade americana. Entendeu? Até porque uma das maiores brigas que a China tem é com Taiwan. Que eles alegam que é deles e Taiwan tem a proteção dos Estados Unidos. E por causa dessa proteção que os Estados Unidos faz, a China até hoje não conseguiu invadir Estados Unidos aquela brinca, ilha. né? Isso né? aqui o Se a Brasil tá gente aí nessa for luta, começar a a gente falar tá- sobre isso, Carol, vai demorar esse pó de sumos aí, vai... Isso, Sim. o Reflexões da História vira pó de sumos Pode. e vai umas 5 horas só pra falar Verdade. sobre isso. Eu falei pra Carol, Tecnologia, essa eu parte, acho que vai assim. ser impossível a gente falar em meia hora hoje. Hoje vai. Então, ó, pra quem ficou até aqui, foi longo hoje, eu sei, mas o assunto tá recheado de dicas pra você. Com certeza. Curte, comenta, compartilha, segue lá o nosso novo @ na rede vizinha. @curso de sumos, Curso agora de sumos. perdemos o oficial. Isso. O oficial foi de férias. Kio, eu acredito Vai que recuperar. você vai conseguir recuperar sim, Porra, tá? Deus te ouça, Mas, Carol. de qualquer maneira, a gente mantém o novo @ como reserva. Né, caso a gente consiga recuperar o novo. Então, se você não quer perder as dicas do Ótimo. curso Adsumos, As dicas da Carol. dicas da Carol também, sempre tem sábado, né? Então, fofoquinha dos professores. Fofoquinha. Isso. Importante. E qualquer novidade que o curso venha fazer, Os anúncios do Claudão, da do Malandra Cláudio, Tomar, isso aí. Cantina do Se Juru. inscreve lá no nosso novo @, porque, olha, tá recheado de dicas lá na rede vizinha e aqui. Então, muito obrigado por você ter acompanhado Excelente. eu, o Léo e o Kio, que agora vocês sabem por que é Kio. É. Quem tinha dúvidas agora sabe por que E é quem Kio. não quiser saber mais, pergunta pro Peterson que ele vai explicar. O Peterson. Nossa Senhora. Se perguntar pro Pet, sua conta vai cair. Não, não. Ela não pergunta. Não, melhor Vou não. trazer o Peterson aqui pra explicar Nossa. por que aqui. Bom, gente, é é isso. isso. Se vocês tiverem mais alguma Espero sugestão, que tenha gostado também. isso. Se você gostou, deixa aqui pra gente. Comenta aqui pra gente. E, mais uma vez, se você tiver alguma sugestão, coloca aqui nos comentários. Se você quiser participar, mais uma vez, tá feito o convite. Você vai sentar aqui do lado do nosso amigo Kio. Teve uma Trazer um pessoa assunto. que perguntou, né? Vocês poderiam falar temas aí que possam estar mais direcionados para a prova, né?
Mas a maioria que a gente tá falando aqui é Mas vocês cenas não estão falando que do tema da prova? tá relacionado da prova. O princípio hoje dessa Primeira Guerra, né? Desses navios que foram falados aqui, com certeza vai estar lá uma mistura lá Com na certeza. Segunda Guerra, na Primeira Guerra, né? É, bem específico em termos de marinha. Espero que o pessoal também tenha a gente como exemplo. De quê? Perseverança. Não desista, pessoal. A gente perdeu 10 mil Senhores. membros da família de Sumos, mas vamos continuar essa batalha. Porque como eu sempre falo, não é por mim, não é pela Carol, não é pelo Léo. É pela família de Sumos. E a nossa missão sempre vai ser a aprovação de vocês. Então, isso daqui não é pelo Adsumos, e sim por vocês aí, por você, Isso aí. Carolzinha e Léo, que tá aí hoje como aluno e amanhã, quem sabe, como Se Deus professor. quiser, Se né? Deus quiser. Na vontade de Deus. A Carol dando aula de Nodan, Justiça e Disciplina. Oh, meu Deus, ferrou. Ferrou. Não, deixa isso pro Marlon. Tá safo. Então vamos lá, pessoal. Valeu, um grande abraço. Tchau.